E aí, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Agora, olha só, antes de você continuar assistindo ao vídeo, que vai te ajudar a passar no concurso, porque você vai aprender português de maneira lógica, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que você se inscreva no canal, me ajude a compartilhar essa ideia, porque aqui tem muito conteúdo gratuito de qualidade para você. E só um recadinho. Com o método RISO de aprendizagem, você consegue aprender português em apenas 25 horas. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Você vai assistir esse vídeo, vai perceber que vai ter lógica para você, e aí depois você vai parar rapidinho e clicar no link que está logo aqui abaixo para fazer parte do método RISO de aprendizagem. Assinale a alternativa que reescreve nos colchetes o trecho destacado, observando a norma padrão de regência, olha a nossa última aula, e o emprego do sinal indicativo de crase. Então, ele pediu para a gente reescrever, avaliando a regência e o sinal indicativo de crase. Pessoal, olha só. Na nossa última aula, eu vou falar de novo. Se você não assistiu, ainda está disponível. Ainda está disponível aí no canal do YouTube. Olha só, nós falamos o seguinte, que a gente pode classificar o verbo como transitivo direto e indireto, como verbo transitivo indireto, como verbo intransitivo. Vocês se lembram disso tudo aqui? Lá na nossa última aula, sabadão à noite, meu povo, a gente falando disso aqui. Eu também acho que não tem nada melhor para fazer. A gente vai falar de gramática no sábado à noite. Então, acaba que a primeira parte da análise que nós combinamos é essa. Avaliar se é transitivo ou intransitivo, que eu falei, pessoal, aqui é uma análise semântica. Nós vamos avaliar se esse verbo tem sentido completo, se não tem sentido completo. Se eu consigo falar, por exemplo, eu falo, ó, a caneta caiu, ponto final. Não precisa transitar, não precisa caminhar para uma outra parte, a caneta caiu, ponto final. Se eu não preciso ir para uma outra parte, eu não preciso transitar, então esse verbo é intransitivo. Agora, se eu falo para vocês, por exemplo, eu falo, gente, eu comprei. Opa, não dá para colocar um ponto final. Hoje eu investi, não dá para colocar um ponto final, tá vendo? Veja que quem compra, eu preciso complementar essa informação, não dá para colocar um ponto final. Eu preciso caminhar para a próxima parte, eu preciso transitar para uma próxima parte, é o verbo transitivo, transitou para uma próxima parte. E aí vocês se lembram que eu vou falar que eu comprei algo, neste caso não tem ninguém pelo meio do caminho, que é a preposição, então ele transitou diretão, não topou em ninguém, por isso que ele é transitivo direto, tudo bem? Então, ser transitivo direto significa que não pede complemento, mas não pede preposição. Agora, quando eu falo, por exemplo, que eu me referi ao curso, quem se refere a. Primeiro, não daria para colocar um ponto final, a gente precisa caminhar para uma outra parte, por isso esse verbo ele transita, verbo transitivo, e eu digo que eu me referi a algo. Vocês estão vendo que pelo meio do caminho apareceu alguém importante. Quem? A preposição. Por isso que transitou de maneira indireta. Então, o que a gente já sabe, eu não sei nem para que eu estou dizendo de novo, já que todo mundo sabe. Ser transitivo significa que pede complemento. Tudo bem? Ser transitivo indireto significa que pediu preposição. Ser direto significa que é um complemento não preposicionado. Perfeito? Por que eu estou retomando isso aqui? Ah, professora, porque você gosta de ficar repetindo as coisas, é verdade. Mas eu estou retomando porque nós sabemos que o sinal indicativo de crase indica que ali houve uma fusão. Fusão de que com que? Primeiro, de uma preposição, preposição a, e o segundo elemento é o artigo definido feminino. Então, quando a gente trabalha com o sinal indicativo de crase, nós precisamos
sem sombra de dúvida, saber essa palavrinha que explicamos muito bem na última aula, que é regência. E regência é o uso adequado da preposição. Eu preciso avaliar, primeiro, se esse termo regente pede a preposição a e se o segundo elemento aceitaria o artigo definido feminino. Perfeito? Então, vamos para lá. Olha só, na letra A, ele sugeriu o seguinte, peraí que eu vou molhar o bico, meu povo, vá lendo enquanto eu molho o bico. Ó, o Alerquim é engraçado porque tem a liberdade que o mal confere a quem não sofre com as algemas do decoro. Que frase esquisita, né, meu povo? Aí ele pediu para colocar, tá vendo que aqui estava confere a quem? Ele pediu para colocar concede a aquele que. Gente, quem concede, concede algo a alguém. E ele está falando que concede a aquele. Neste caso, pessoal, a gente tem se concede, concede a. O primeiro azinho que aparece aí pelo meio do caminho é o a, preposição. Concordam que eu poderia falar, por exemplo, que concede ao aluno? Quando eu falo concede ao aluno, eu reconheço que apareceu a preposição a. Neste caso, é a aquele. Aqui, pessoal, olha para cá rapidão. Sinal indicativo de crase, normalmente é a fusão entre a preposição a e o artigo definido feminino. Beleza? Agora, é possível também haver fusão apenas de sons iguais, como, por exemplo, a aquele, a aquilo, a aquela. Sempre que os pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, aquela, vierem acompanhados de um termo regente que peça a preposição a, vai ser aquele, aquilo, aquela. Vai ter fusão. Se tem fusão, vai ter sinal indicativo de crase. Tudo bem? Professora, que coisa maluca, professor. O aquele é masculino. Neste caso, ele cobrou a exceção. Qual é a exceção? Crase, em regra, é preposição e artigo. Neste item, ele cobrou a preposição e a primeira sílaba do pronome demonstrativo. Repito, aquilo, aquele, aquela. Termo regente pediu preposição a, crase obrigatória. Tudo bem? Analisei, ela falou que respondeu analisando o verbo. É exatamente isso aí, é analisando o verbo. Beleza? Então, vamos para cá. Aí, olha só. Aqui, a gente tem... Então, se concede, concede a aquele. Essa crase tá certa ou tá errada? Certíssima. Então, letra A, certíssima. Letra B. Vamos avaliar. Os seres do mal saem, riem, alegram-se com a dor alheia, acompanham a piada e a humilhação. Aí pediu para substituir, pessoal, o acompanham a piada por perseguem a piada. Não, não pode. Por que que não pode? Veja que eu falaria, por exemplo, que persegue o... Vou colocar aqui, por exemplo. Perseguem o homem. Tá vendo só? Eu tô te falando que o método RISA resolve. Clique no link que tá logo aqui abaixo. Quando eu tiro o feminino e coloco o masculino, eu identifico se apareceriam ou não os dois elementos, a preposição e o artigo. Tudo bem? Então, aqui é perseguir o homem. Esse verbo transita? Transita. Mas ele pede preposição? Não pede. Então, ele transita de que forma? Direta. Tudo bem? Então, ele transita porque pede complemento, mas ele transita de forma direta. Logo, não tem o sinal indicativo de crase. Não tem. Se ele é direto, não tem preposição. Se não tem preposição, não tem fusão. Se não tem fusão, não tem crase. Beleza? Então, se ele é direto, não tem preposição, logo não vai ter fusão, logo não tem sinal indicativo de crase. Pela regência, a gente mata. A gente fala se... Professora, mas essa questão é de crase e nós não trabalhamos crase aqui nas nossas lives. É verdade, só que essa questão é regência.
Essa questão é regência, você só sabe utilizar o sinal indicativo de crase se você consegue classificar o verbo, tudo bem? A gente só sabe usar o sinal indicativo de crase se lá na morfologia eu sei qual é o papel de um artigo, quais são os artigos, quais são as preposições. Eu preciso de uma sequência absolutamente lógica para chegar a esse ponto da análise, beleza? Ó, a ficha caiu aqui, muito bem, que maravilha. Vamos agora para a letra C. Ser alguém do bem é conseguir lidar com os próprios demônios. Aí aqui colocou vir a lidar. Olha. Gente, agora vocês vão se emocionar. Eu acho que normalmente a humanidade fala, decora. Professora, eu decorei, professora, que não tem crase antes de verbo. Você não vai decorar nada. Você não vai decorar nada. Lidar é verbo. Tudo bem? Lidar é verbo. Aí tá falando que vir a lidar. Vir ao conhecimento. Regência não tá muito legal. Mas aqui eu já vou dar uma outra orientação. Olha pra cá, olha pra cá. Eu falo o, andar. Eu sei que, por exemplo, amanhã, aí eu não quero que a gente decore, que antes de verbo nunca tem crase. Por que eu não quero que decore? Eu quero que a gente entenda o porquê. A gente tem que saber o porquê de tudo. Veja. Eu falo, por exemplo, coloco a palavra amanhã. Conseguem me falar qual é a classe gramatical de amanhã? Amanhã. Hoje. Vou escrever aqui a palavra hoje. Qual é a classe gramatical de amanhã e hoje? Falo, gente, hoje nós estamos nos dedicando, encarando o português, estou fazendo o método, estou entendendo tudinho. Amanhã gabaritarei a minha prova. Vocês concordam que o hoje indica tempo e o amanhã indica tempo? Claramente são advérbios, concordam comigo? Agora, quando eu falo o amanhã e o hoje, eu digo a vocês o seguinte, que hoje é o presente que Deus nos deu e amanhã, o amanhã pertence a Deus. O hoje é o presente que Deus nos deu e o amanhã pertence a Deus. O hoje e o amanhã virou substantivo. Vocês estão vendo? Então, o advérbio vira substantivo, perfeito, substantivou. Agora, o verbo. Quando eu substantivo o verbo, eu falo, por exemplo, andar, correr, sorrir, é verbo. Mas quando vira substantivo, estão vendo? O andar, o correr, o pular, virou substantivo. Agora, observe, para não decorar, gente, pelo amor de Deus, não vamos aprender decorando não, porque esse negócio não dá certo. Se eu decoro, eu não aprendo. Quando o verbo vira substantivo, ele é masculino, é ou andar, ou pular, ou correr. Tente substantivar qualquer verbo do universo. Tente substantivar. Ele é masculino. Por que que antes de verbo não tem crase? Porque verbo é masculino. Então, nunca haveria fusão. O a que aparece aí pelo meio do caminho é só o a preposição, porque não tem como colocar um artigo feminino antes do verbo. O artigo que apareceria seria o artigo masculino. Gente, eu te garanto, quem me acompanha vai confirmar. Derivação imprópria, é isso mesmo. Quem me acompanha vai confirmar. Existe um porquê para tudo. Inclusive o porquê do nome daquela função, do nome daquela palavra. E eu acho assim, que o que eu tento fazer de maneira diferente é mostrar o porquê de tudo. Quando eu sei o porquê que isso acontece, porquê que isso não acontece, eu entendo que aquilo tem lógica. Por isso que eu falo, não adianta decorar, aprender por meio daquela forma antiga de ficar decorando regra e exceção, não é. É entender de maneira lógica, é saber o porquê de tudo que você vai se libertar. Perfeito? Então, vamos. Mas isto é uma regra, não é regra de sinal indicativo de crase. Não é uma regra de sinal indicativo de crase. É porque, qual é a regra do sinal indicativo de crase? Primeiro, a regra básica. Crase é fusão. Eu vou pensar o nome. Preposição e artigo. Eu até peço para que os alunos vocês pensem de maneira contrária. Como assim, professora? Quando é que não haverá sinal indicativo de crase? Quando não tiver fusão. E quando é que não vai ter fusão? Quando o primeiro termo não pedir preposição, que foi o que aconteceu aí no item anterior, ou quando o segundo elemento
não aceitar o artigo definido feminino. Eu vou falar de novo. Quando é que não haverá crase? Primeiro, quando o termo regente não pedir preposição a, e segundo, quando o termo regido não aceitar o artigo feminino. Por que não tem crase antes de verbo? Porque eu decorei uma regra? Não. Não tem crase antes de verbo, tem o primeiro elemento que é a preposição, mas não tem o segundo elemento que é o artigo. Por que não tem o artigo? Porque o verbo é masculino. É pensar a estrutura. Perfeito? Então vamos, aula de cura e libertação de gramática. Adorei essa. Então vamos. Voltei para cá. Professora, amei, nunca tinha visto dessa forma a questão do verbo. O verbo é masculino, beleza? Gente, é o que eu tô dizendo, eu tento colocar o porquê de tudo, beleza? Pra gente entender a pegada. Vamos lá, questão D. O divertido encenador de pantomimas, necessita do palco compartilhado com algum perro, sei lá como é que pronuncia isso, busca a luz do palco. Aqui colocou que busca a luz. Gente, vocês estão vendo que está dizendo que busca a luz. Eu posso falar que busca o caminho. Vocês estão vendo que esse verbo pede complemento? Pede, então ele transita. Quando eu coloco o masculino, que é algo absolutamente óbvio, meu povo, a gente colocar uma palavra masculina e avaliar o que aconteceria com o masculino equivalente. Então, busca o caminho. Transitou ou não transitou? Transitou, mas transitou sem preposição. Transitou de forma direta. Se não tem preposição, não tem fusão. Se não tem fusão, não tem crase. Então, isso aqui tá errado. Com o verbo tá errado. É masculino. Tudo bem? E na letra E, a pegada é a mesma. Ele pediu para tirar o termo que está lá e colocar festejam a do. Vamos lá. Festejar, eu vou falar que vai festejar o amor. Vamos festejar o amor. Eu não vou falar que vai festejar ao amor. Não, peraí. Eu coloquei uma palavra masculina, vi que o termo não pede preposição e eu vou falar de novo. Esse verbo pede complemento? Pede. Eu preciso caminhar para uma outra parte, ele transita. Mas esse verbo não pede preposição, estão vendo? Então ele transita de que forma? Direta. Olha para cá, olha para cá. Transitou de forma direta. Então não tem preposição. Se não tem preposição, não tem fusão. Se não tem fusão, não tem crase. Resolveu a vida. Muito bem, muito bem. Se você chegou até aqui é porque você está super comprometido. Eu sei que você vai ser o próximo aprovado, vai ter o seu contra-cheque garantido. Você sabe que português é matéria determinante, não é? Então não vá embora de jeito nenhum sem ter dado like, sem ter deixado o seu comentário. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal e me ajude a compartilhar essa ideia. E eu vou falar de novo, com o método RISE de aprendizagem, eu preciso repetir, meu povo. Em apenas 25 horas, você vai aprender português de maneira lógica e definitiva, eu posso garantir. Não vá embora sem dar uma olhadinha no método RISE e com condições imperdíveis. A desculpa não é tempo e nem preço. Então, estou te esperando do lado de cá. Um abraço, tchau, tchau.